Vamos ler todos em voz alta. O último a ser. Quem é o último a ser destruído? O último a ser destruído é a morte. Agora versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu? Agora 57, leia comigo em voz alta. Graças a Deus que nos dá. Repita. Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Você veio hoje domingo para a casa do Senhor? Não é vão. Você orou pela tua família? Não é vão. Você pagou um preço como servo de Deus? Não é vão. Está diante do Todo-Poderoso. Amém? Curva a tua cabeça por um instante. Espírito Santo de vida, que nos instrui, que nos mostra o caminho, que é o Consolador e o Senhor. Nesta noite fala aos nossos corações. Limpa-nos, Senhor, para que nós sejamos, através da Tua palavra, consolados, confortados, edificados. Deus, derrama uma unção sobre cada vida que aqui está. Fala aos corações, e que possa haver cura do nosso interior, transformação do nosso entendimento pela palavra. Faz obra de milagres, e eu entrego a Ti a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quinta-feira, então, como a bispa falou, começa o nosso jejum, e eu louvo a Deus, porque nós estamos debaixo de uma palavra para esse mês de abril. E hoje, com muita alegria, é aniversário da bispa Edilene, não é? Parabéns, viu? Deus te abençoe, e a todos vocês que fazem parabéns também. A bispa Edilene é uma santa mulher de Deus, e só de aguentar o bispo Roberto, ela tem um galardão nos céus que ninguém tem igual. Então, parabéns pela idoneidade, pelo trabalho, por tudo que realmente você representa como mulher de Deus, viu? Te amo, glória a Deus. Quem aqui já passou por um período em que você entrou assim em down, e de repente você começou a se sentir incapaz? Veio um sentimento de derrota dentro de você, e parece que nada dava certo. Você já passou por isso? Já? Tem uns 3 que já passaram. 8. Está aumentando. Vai. 20. 2.000. Então, todo mundo já passou. Por quê? Porque esse é um ataque do inimigo contra nós. Deus não criou o homem derrotado. A derrota foi introduzida por Satanás. E há algo muito sério no mundo espiritual, que as vitórias ou derrotas, elas não são demonstradas pelo resultado. Porque todos nós aprendemos que vitória o que é? São Paulo ganhou do Atlético Mineiro. Será? Ganhou? Não? Empatou. Aí, tá vendo? Estava assistindo o jogo. É vitória, porque é o resultado. Na verdade, a vitória ou derrota está no nosso sentimento. Porque o sentimento é onde o inimigo trabalha. E Paulo aqui tem uma revelação tremenda, porque ele fala sobre a vitória plena do Senhor Jesus Cristo.
E ele fala que ele venceu tudo. Venceu a dor, o escárnio, venceu todas as afrontas, venceu a enfermidade, destruiu as obras do diabo, como João fala. E agora, ele teria o grande desafio, que era vencer a morte. E Paulo fala que foi o último a ser vencido. E ele a venceu. A partir deste momento, não há absolutamente nada que possa derrotar um homem de Deus. Não há nada que possa derrotar um ungido do Senhor. Porque esse sentimento do Senhor Jesus precisa estar em nós. Filipenses 2:5, que habite em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo. E o Senhor, ele é classificado no Apocalipse como exatamente vencedor. Apocalipse 5:5, João tem a visão na ilha de Pátimos, e era necessário abrir os selos de revelações, e ninguém conseguia. E começou a haver um pranto, um choro nos céus, mas de repente, se levantou o leão da tribo de Judá. E João fala, o leão venceu, e o selo abrirá. Por quê? Porque ele é o vencedor. Há uma música do Renascer Praise que fala vencedor invicto. Porque na verdade, ele instituiu, ele conquistou a vitória. E às vezes nós erramos, porque nós ficamos falando, eu preciso conquistar a vitória. Quem é servo de Deus não precisa conquistar vitórias. Sabe por quê? Porque a vitória é um legado. Ela já foi conquistada por Cristo. E ela já pertence à igreja do Senhor Jesus. Amém? Ela pertence a mim, ela pertence a você. Por quê? Eu amo esse versículo de Efésios 1:20 a 23. E ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça da igreja deu a quem? Para ser o cabeça deu a quem? O deu a igreja. Querido, o 22. Deu a igreja. Quem é a igreja aqui? O que você recebeu? O quê? Um legado de vitória. A vitória do Senhor Jesus. Então, não tenha absolutamente nenhum outro sentimento dentro de você que não seja um sentimento de vitória. Mas Senhor, eu pequei, eu errei, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pode ter acontecido o que for. Eu estava meditando nesta palavra, e Davi, após ter pecado com Betseba, ele entrou em profunda depressão, porque o filho que havia sido gerado ali daquele adultério morreu. Mas no momento mais assim desesperador, ele recebe uma palavra de Deus. E aquela palavra aviva nele o que nunca tinha saído, que era a vitória do Senhor. E essa palavra vai avivar o teu interior, para que você realmente possa ter essa convicção, porque Deus não te fez derrotado, mas Ele te fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. E seja qual for a circunstância, essa vitória está em nós. E para nós conquistarmos agora esse legado, porque são duas coisas distintas. A vitória está conquistada. Por exemplo, eu vou deixar um legado da palavra, de tudo aquilo que foi feito. Muitas pessoas podem ignorar esse legado. Agora muitos vão conquistar esse legado. De que maneira? Tendo um modo de vida. E nós vemos o estilo de vida do Senhor Jesus e os seus hábitos, que estavam o habilitando para todas as vitórias que viriam.
E nós precisamos de ter em Cristo essa referência. Que Paulo fala em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu quero imitar o Senhor Jesus. E eu quero seguir os passos do Senhor Jesus. E eu poderia listar aqui 200 itens do modo de vida do Senhor Jesus. Mas eu vou falar rapidamente de 4. O primeiro, humildade. Meu Deus do céu. Filipenses 2, ele abriu mão da sua glória. E foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Portanto, nós vemos o quê? Que Ele abriu mão de tudo e se humilhou. Humilhou-se até a morte e a morte de cruz. E em João 13, 14 e 15, o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e os colocou enfileirados e disse, tire as sandálias. E ele se preparou para lavar os pés dos discípulos. Pedro falou, não, imagina, Senhor, imagina. Mas o Senhor disse, ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. E nós estamos vivendo hoje o evangelho da arrogância. Estamos vivendo muitas vezes aquilo que é contrário ao hábito, ao estilo de vida do Senhor Jesus. Por quê? Há pessoas que se acham superiores às outras. Há pessoas que querem uma posição diferenciada, porque ela é o popstar. E cai num erro terrível, que é o erro da arrogância. Humildade é uma arma tão forte, tão poderosa. Um verdadeiro líder, ele é humilde. O Senhor Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós às vezes não seguimos o exemplo do Senhor Jesus. Eu estava vendo aqui o pessoal do Renascer Praise tocar e cantar. E nós temos, por exemplo, aqui o guitarrista, que é o Cacau. O Ted, que é um baixista, para mim, um dos melhores. Os dois são muito bons, os dois melhores. Mas eu não vejo em ninguém aqui uma arrogância. Eu vejo aqui a humildade em servir a Deus. Porque poderia falar, não, mas eu não vou tocar em tal lugar. Porque misericórdia. Eu recebi uma pessoa que queria se apresentar na marcha. Eu dou até risada, tá? Porque mas nem o Michael Jackson faria as exigências que a pessoa fez. Porque queria um camarim exclusivo. Porque queria a toalha desse jeito. Porque, olha, vai para o inferno, pelo amor de Deus. É isso. Se Jesus chegasse aqui e ele estivesse na terra, ele nem no palco iria querer ficar. Mas meu Deus do céu, o palco da marcha é uma guerra. Tem mais gente em cima do que lá embaixo. Porque todo mundo quer palco. Mas benditos são aqueles que se humilham. E muitas vezes, quando você é humilhado, Deus está preparando uma honra tão grande na tua vida que você não tem ideia. Porque é exatamente o estilo de vida que nós, como servos de Deus, podemos ter. E Deus pode te abençoar. Você pode chegar aqui com um carro importado, zero, maravilhoso. Você pode pôr a roupa que você quiser. Isso não pode mudar aquilo que você é. Você é servo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. E isso é que nos faz vencedores. O Senhor Jesus, ele tinha o hábito da solitude. O que é a solitude? É diferente de solidão.
Solitude é a minha opção em me retirar. A minha opção em buscar uma comunhão mais profunda. E em Lucas 5,16, Jesus se retirava para os lugares solitários e orava. E nós vivemos a época do ativismo mental, aonde ou você está no celular, que nem um louco, ou você está preocupado com isso, com aquilo, e o teu coração não se conecta com Deus. Nós precisamos de ter momentos de reflexões. Jeremias fala: diante do Senhor, cale-se toda a carne. Você precisa ter um momento de comunhão profunda com Deus. E eu muitas vezes faço isso no meio do mato, porque é uma delícia. Não tem ninguém, só tem a presença de Deus e dos pássaros. E nós que vivemos essa vida urbana, nós temos que parar com o ativismo e temos que fazer como o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus tem muitas coisas para falar com você, mas você está muito ocupado para ouvi-lo. Então, querido, em nome de Jesus, tenha o teu lugar secreto. Se retire, ore e busque ao Senhor. O Senhor Jesus tinha o hábito da oração. Hoje, parece que as pessoas só sabem buscar a Deus para pedir. Só para pedir. Jesus curou 10 leprosos. Quantos que voltaram? 1. E ainda não era judeu. Era samaritano. Lamentavelmente, se nós fizéssemos aqui uma análise estatística da nossa relação com Deus, ela seria assim: 99,9% pedindo, 1%, meio por cento reclamando, e talvez meio agradecendo. Querido, ore por tudo. 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Uma igreja de oração é uma igreja de vitória. Uma família de oração é uma família de vitória. Um casamento de oração é um casamento que Satanás não entra. Quem tem a oração como um hábito e uma relação, ele sempre está fortalecido, porque a oração nos fortalece. Então, ore. Ore pelo teu marido, ore pela tua esposa, ore pelos teus filhos, ore por todas as coisas, porque quando você ora, você está movendo o mundo espiritual. E Jesus, ele saía, se retirava e orava. E olha só que coisa, Marcos 1,35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar secreto, e ali pegou o celular. Hã? Não? Ali ele orava. Quer fazer um voto a Deus? Amém? Deus não se agrada do voto de tolos. Quer fazer um voto a Deus nesta noite? Amém? Tem gente que está pensando que eu vou pedir oferta. Não vou, não. Quer fazer um voto a Deus? Fala: Senhor, eu vou fazer um concerto contigo. E eu vou mudar a minha vida de oração. Amém? Eu louvo a Deus, porque Deus me deu uma mulher de oração. Todas as vezes que eu saio para qualquer coisa, desde a época que eu saía como vendedor ou fazia as minhas atividades em geral, sempre tinha uma mão levantada orando por mim, e tem até os dias de hoje. É segredo de vitória. Os derrotados não oram, os vencedores têm uma vida de oração. Aleluia, glória a Deus.
Agora vem paulada. Tem gente que quando você está pregando, o cara fala assim, fala! Porque ele está dando a entender que quer que fala com o outro, não com ele, né? Mas é com você mesmo. Jesus tinha um estilo de vida e um hábito de atender aos pobres. A igreja abriu mão do atendimento ao pobre e ao necessitado. Nós, muitas vezes, não nos habilitamos, porque nós omitimos a necessidade do próximo. Nós, agora entrou essa frente fria. Você tem a tua blusa, você tem o teu edredom, você tem o teu cobertor, e você se esquece que tem muita gente que não tem isso. Nós deveríamos adquirir um hábito de trazer, antigamente a gente fazia isso, as pessoas todos os domingos traziam 1 quilo de alimento, que não custa nada. Claro, custa, ainda mais se tiver ovo dentro, custa mais caro. Custa, mas é amor. E quando você atende uma pessoa, você pratica aquilo que Jesus falou, que mais bem-aventurado é dar do que receber. E Jesus falou em Mateus 25, que aqueles que são doadores ao necessitado, são ovelhas. E aqueles que são omissos, vão ser apartados. E ele disse, eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu estive nu e não me vestistes. Eu vou só falar uma coisa para você que me entristece. Nós temos pastores aqui na igreja que nunca puseram o pé no nosso centro assistencial Bispo Tide Hernandes, que nunca tiveram coragem de ir na favela, que nunca se preocuparam talvez com assistência social. Queridos, você quer ser vencedor? Adquira esse hábito. Preocupe-se com o necessitado, porque ao liberal Deus dá com liberalidade. Eu quero que Deus me abençoe, para que eu possa abençoar mais vidas ainda. Amém? Nós temos que ter esse sentimento. Por isso que tem muita gente que fica pregando contra a prosperidade, porque ele é egoísta, ele quer só para ele. Agora, benditos são aqueles que são prósperos quando Deus o abençoa e ele sabe ser um abençoador. E eu quero pôr uma palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Deus vai restaurar as tuas forças interiores. Você vai ser um abençoador e você vai ver o Todo-Poderoso abrindo as janelas dos céus. Porque a vitória contra todo tipo de ataque na vida financeira está exatamente em ter um coração doador. Amém? E o Senhor Jesus quer que você tenha isso pelo seu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ver esse mover de Deus nos últimos dias. Vamos experimentar esse mover de Deus nos últimos dias. Sabe por quê? Porque o diabo, ele tira do homem essas coisas que são tão preciosas que o Evangelho prega, para que o homem fique preso e amarrado. E de repente, nós não conseguimos ter vitórias que elas já são nossas. Por quê? Porque não nos habilitamos. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo nesta noite possa fazer uma limpeza no teu interior profunda, possa realmente tirar tudo aquilo que é egoísmo, tudo aquilo que não vem de Deus, todos os sentimentos que são negativos, e ele comece a trabalhar esse sentimento novo, que é esse sentimento de vitória. Por quê? É o tempo de Deus levantar a sua igreja em patamares espirituais superiores. Nós não estamos preocupados com aquilo que a rede social pode produzir. Nós estamos preocupados com aquilo que o Espírito Santo de Deus vai produzir em nós.
E em nome de Jesus eu quero colocar essa palavra sobre a tua vida, que esta noite vai ser um divisor de águas, para que você comece a viver as maiores vitórias que você já viveu na tua vida, porque o Senhor Jesus está pondo sobre você esse poder, o poder da vitória. Amém? E essa vitória foi construída, foi conquistada pelo Senhor Jesus em um altar, que não foi o altar das catedrais suntuosas, que não foram os altares que os homens, eles muitas vezes constroem, mas foi conquistada lá no Gólgota, porque ali era o altar da vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo, e ali havia um divisor de águas. E em nome de Jesus, eu quero que você nesta noite seja tão liberto, porque você vai ter vitória. Eu me lembro que eu estava essa época ainda na Xerox, e eu comecei a sentir assim, tipo uma azia, né? E eu era vendedor, e vendedor você toma café que nem louco, né? Toma café, chega aqui, entra aqui, faz uma visita, café. E aí eu fui fazer um exame, e o médico me falou: olha, você está com um princípio de gastrite. Você quer ser curado? Falei: quero. Não tome café. Só que era um vício, eu estava viciado, que nem você. Que às vezes a gente fala jejum de café, você já fala assim: eu tenho misericórdia. Já começa a tremer antes, né, do jejum acontecer. A hora que ele falou isso, eu falei para ele: acabou, não tomo mais café. Ai, e aí? A vitória do Senhor Jesus está no meu espírito, e o meu espírito mortifica a minha carne, e eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero em nome de Jesus declarar uma poderosa libertação na tua vida. Aonde o inimigo tem te derrotado, seja vício, seja qualquer tipo de dependência, em qualquer situação, o sangue de Jesus é derramado sobre a tua vida para te libertar, porque a vitória do Senhor Jesus está na tua vida. Ele entregou a igreja, e você é livre, aleluia. Eu sou livre para falar não, eu sou livre para viver aquilo que Deus quer, e eu sou livre para não ficar amarrado e preso a nenhum jugo de escravidão. Por quê? Romanos 8, diga comigo: Deus não nos deu espírito de escravidão, mas de filho, e eu posso clamar: Abba, Pai. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Receba no teu espírito. Glória a Deus. Levante a tua mão direita e diga assim: em todas as coisas eu sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, aleluia. E eu quero em nome do Senhor declarar: primeiro, um homem na palavra experimentou o poder da vitória espiritual. Esse homem foi Gideão, e Deus o chamou e disse: acabou, Gideão, o teu tempo de derrotado, de covarde, dos teus pensamentos escravizantes, e eu estou iniciando um novo tempo agora. E você não será mais chamado de derrotado, nem de falido, nem de covarde, porque o Todo-Poderoso está te chamando de homem valente. Amém? E esta noite o Senhor está te chamando de homem valente. O Senhor é contigo. E se o Senhor é contigo, preste atenção. A exemplo de Gideão, Deus vai encerrar neste culto hoje ciclos de derrotas. No caso de Gideão foram 7 anos. Eu não sei o que você tem vivido de derrotas interiores, mas eu sei que o Espírito de Deus está sobre a minha vida para te dizer: Deus vai romper, Deus vai acabar, Deus vai terminar, e Ele vai começar um novo tempo de vitórias na tua vida. Aleluia, receba no teu espírito. Ele é poderoso para fazer isso na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Levante a tua mão e diga assim: Deus não me deu espírito de timidez, nem de covardia, mas de poder,
e de moderação. E a igreja tem poder. E esta noite o Senhor está te dando este poder e esta autoridade, porque você está levantando as suas mãos e está declarando: a vitória de Cristo está na minha vida. Amém? Eu quero que você levante a tua mão em nome de Jesus e que você profetize: a vitória de Cristo está na minha vida, está no meu corpo, está na minha família, está nos meus negócios. A vitória de Cristo está no meu ministério. A vitória de Cristo está nos meus relacionamentos. Fala no mundo espiritual, porque o derrotado é Satanás, o vencedor é o Senhor Jesus Cristo, e a igreja tem herança de vitória no Senhor. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh meu Pai, em nome de Jesus, quando o diabo vier te assolar, fala com a boca cheia: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Há 2 semanas atrás eu passei uma assolação muito séria, sozinho com Deus. A bispa é minha melhor amiga, minha companheira. Ela é tudo na minha vida, né? Deus e ela, se a gente vive aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? E a gente já está namorando faz mais de 50 anos. E Deus é tão misericordioso que ela não se cansou ainda, não é? Mas tem coisas que você tem que vencer no teu interior. Eu estava outro dia tomando banho, e eu passei a mão no meu braço, fui passar o sabonete e tal, e aí tinha um carocinho. Aí o caroço cresceu, começou a se alimentar de alguma coisa. Aí eu fui ao dermatologista, e a mulher falou: precisa fazer umas imagens. E fui no médico, e aí fiz os exames de imagem. Aí o médico pegou e falou: não tem um, tem 2. 2? É. Aí eu fui mexer, descobri que tinha outro. Aí o médico falou: vai lá e faz outro exame. Aí ele fez e achou mais 3. Então tinha 5. E o médico pegou e falou: tem um que é diferente. Ele está com uma cor mais clara, não sei o que, tal. E começou com aquele discurso de médico que fica enrolando para não falar. E eu falei: fala aí, doutor, o que é? Ele falou: não, precisa fazer biópsia, porque a gente não pode. Mas aparentemente não é nada. Ok. Ó, qual é a dedução da tua mente derrotada? Estou com câncer, não é? Ô Senhor, aí entrei no carro. Ô Senhor, tem misericórdia do teu servo. Eu já tomei tanta paulada na minha vida. Meu Deus do céu. Quando eu chegar no céu, vou conversar com o Paulo. A gente vai trocar umas ideias sobre sofrimento e tal, né? E aí o diabo: não, em nome de Jesus. Aí eu falei: Senhor, eu sou teu servo, seja para bem, seja para mal, nada me separa do teu amor que está em Cristo Jesus. Eu aprendi que as minhas vitórias eu conquisto caminhando no Senhor, porque se eu parar, o diabo ocupa espaço. Eu já preguei aqui com dor ali, já preguei aqui de todos os jeitos que você nunca nem percebeu, mas eu estou aqui porque o diabo não pode parar o ungido de Deus. E nós temos essa vitória dentro de nós. Amém? E aí quando eu estava orando, eu tive uma certeza no meu coração: aleluia, está nas mãos do Senhor. Eu não vou me abater, eu vou continuar. Aí voltei lá, tirei. Aí o médico, que é conhecido, me ligou, e eu só profetizando, Salmo 112, 7. O justo tem o seu coração bem firmado. Quem é vencedor não fica. Você viu o que Paulo falou? Paulo falou: fica inabalável, meu irmão, fica firme.
Porque na tua vida só vai acontecer o que Deus determinou. Amém? E essa teologia que as pessoas têm por aí, que o diabo, porque o diabo é um espírito derrotado debaixo dos teus pés. Ele não tem poder de pôr a mão em você, porque aquele que nasceu de novo não vive pecando, e o maligno não te toca. Amém? E os vencedores, digo os vencedores, tem o diabo debaixo dos pés. Amém? Doutor, e aí? Ô apóstolo, olha, fala logo, meu filho. Deu tudo negativo. Aleluia. Amém? Eu vou te ensinar uma coisa. Não espere acontecer para glorificar a Deus. Glorifique antes de acontecer, porque Ele já te deu a vitória. E em todas estas coisas, elas estão cooperando para o teu bem, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? E os vencedores dão glória a Deus aqui. Aleluia. E eu declaro que o diabo vai ser envergonhado nessa área que ele está te assolando. Que o diabo vai ser envergonhado nessa área que ele amarrou. Ele vai ser envergonhado, porque Deus vai te levantar, Deus vai te usar. Você vai ser um instrumento para a tua casa, para a tua família. E ainda a vitória do Senhor que está por vir é tão grande que você nem imagina o que virá. Sabe por quê? Eu termino esta palavra dizendo para você: a vitória será sobrenatural. Aleluia. Em nome de Jesus. Se você recebeu esta palavra, levante a tua mão direita e declare: eu estou saindo daqui hoje para viver uma semana de grandes e poderosas vitórias. Em nome de Jesus, a vitória do Senhor Jesus Cristo está na minha vida. A vitória do Senhor Jesus Cristo está na minha casa, na minha família. A vitória do Senhor Jesus está em todas as áreas da minha vida. E eu me aproprio desse legado em nome de Jesus, porque o Senhor já me fez mais que vencedor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Quem gosta de Bíblia aqui? Amém? A irmã fez assim, não é porque ela pensa que eu vou dar a Bíblia para ela, não. Eu falei, quem gosta de Bíblia, de ler a Bíblia. Amém? Você gosta de Bíblia, irmã? Você que levantou a mão, vem aqui, vai, vou te dar a Bíblia de presente, vai. Vem cá. Mas vem correndo, né, minha filha? Porque quando a vitória chega, dá para ela aí, faz favor. Obrigado. Amém. Aí depois você passa lá no... Também gosta? Vai ler. Então, amém. Então tá ótimo. Amém? Mas para quem gosta de Bíblia, preste atenção um segundo só. Tá? O vencedor vai se sentar no trono com Jesus Cristo. Eu vou repetir. O vencedor vai se assentar no trono com Jesus Cristo. Quem vai? Eu quero te ver lá. Amém? Apocalipse 3, 21. Ao vencedor daria o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? Aleluia. Minha avó cantava uma música que era assim, ó: havemos de encontrar-nos além do Jordão. Quando você chegar lá e estiver no trono, lembre-se dessa pregação. O vencedor vai comer do fruto da árvore da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor daria o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. O vencedor será vestido de vestes brancas. Amém? E João olhou e viu aquela visão e tinha uma multidão. E eu acho que você estava lá, e eu tinha certeza que eu estava lá naquela multidão, na visão de João. E João perguntou ao Espírito Santo: quem são esses que vêm de vestes brancas? São aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e venceram a grande tribulação. Aleluia. E Ele vai nos vestir de vestes brancas. O vencedor será coluna no santuário de Deus. Olha que lindo isso. Apocalipse 3,12. Ao vencedor, vamos ler em voz alta? Ao vencedor farei com que seja
uma coluna. E dali gravarei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, Xarabacai andarás. Aleluia. Diga assim comigo: o vencedor será herdeiro de Deus. Leia comigo em voz alta: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. E quanto aos covardes, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, a parte que cabe a eles é o lago de enxofre, mas para os ungidos do Senhor é a herança do nosso Deus. Amém? Receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus. Receba, e o Espírito Santo te diz: você é valente. Vá, porque eu estou te enviando. E a exemplo de Gideão, vão acontecer vitórias sobrenaturais. Eu estou pondo esta palavra debaixo da unção do Espírito Santo do Senhor na tua vida. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Ele ainda vai te dar um tempo que você vai agradecer a Deus e falar: Senhor, obrigado, porque Ele muda o ambiente no mundo espiritual. Mas dentro de mim sempre haverá certeza da vitória, porque ela vem do Senhor Jesus sobre a minha vida. Então eu digo com a minha boca cheia: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu poder? Porque nem a morte tem vitória sobre a igreja, porque a igreja vai ressuscitar com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o vencedor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, prepare-se, porque Deus vai te surpreender. Prepare-se, porque você vai ter livramentos poderosos. Prepare-se, porque você vai ver aquilo que Deus realmente tem preparado. E muita gente fala: como é que é? É milagre. E milagre não se explica, milagre se vive. Gideão explica como você com 300 venceu 135 mil. É milagre. Amém? Em nome de Jesus, diga para quem está do teu lado: vai ser grande o milagre. Recebe. Amém? Será grande o milagre em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levante as tuas duas mãos e diga: o sentimento de vitória do Senhor Jesus está sobre a minha vida, e hoje o Deus de paz esmaga Satanás debaixo dos meus pés. Levante as tuas mãos e ore em novas línguas. Levante as tuas mãos e chame essa vitória do Senhor sobre a tua vida. Levante as tuas mãos e determina hoje, e decreta que acabou esse tempo de assolação, de choro, e que Ele faz nova todas as coisas. Porque o Senhor te diz: Gideão, eu vou te dar tantas vitórias que você nem terá memória dos dias em que você sofreu derrotas. Porque agora já começou um novo tempo no mundo espiritual. E eu quero pôr esta palavra profética sobre a tua vida. Esta semana você vai ver com seus próprios olhos mudança de coisas que você nem esperava. Deus atraindo, Deus trazendo, Deus fazendo, Deus trabalhando. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor das vitórias. E Ele te diz: nesta guerra você não vai guerrear, você vai tomar posição, e você vai ver o livramento que Deus vai te dar, porque o Senhor diz: minha é a guerra. Aleluia. E se a guerra é dele, a vitória é certa.